Muito bem, nesse último bloco nós vamos conversar com o jornalista Ricardo Weg, que esteve, como já disse, alguns dias em Portugal, aliás, muitos dias em Portugal, e estudando basicamente o fenômeno maré alta em rios que atingem, que estão dentro de cidades. E lá tem vários exemplos, segundo o Ricardo me contou depois que chegou de viagem, Coimbra e no Porto são universidades no mundo que têm estudos mais avançados nesse sentido. E eu gostaria de perguntar inicialmente ao Ricardo o que o levou a Portugal em busca desses assuntos e qual foi o objetivo desta viagem de estudos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Veríssimo. Boa noite, Urbano. Muito obrigado, Aldo, pelo convite aqui. Enfim, o que me levou lá foi o vereador Ninfo Koenig, né? Ele que foi o grande idealizador dessa questão aí dos diques aqui em Joinville como uma solução. Ele resolveu então patrocinar a minha ida para lá. E por que Portugal? Porque, segundo a nossa professora doutora Terezinha Novaes de Oliveira, aqui da Univille, Portugal é uma referência nesse assunto. E ela então citou alguns professores de lá e eu fui então em busca desses professores. De fato, a Universidade do Porto, onde ela fez o doutorado, tem um laboratório, por exemplo, de marés, de ondas e marés, que é um laboratório que custou 250 mil euros, ou seja, quase R$1 milhão, e não tem aqui no Brasil, e esse laboratório então faz pesquisas, etc. Eles lá têm curso, inclusive, de pós-doutorado em hidrologia, engenharia hídrica, essas coisas, e Portugal, por ser litoral de ponta a ponta e ter muitos rios, eles têm essa influência de maré praticamente em todo o país. Por isso que fui lá para Portugal, e o seu Ninfo Koenig, então, que foi o patrocinador dessa viagem. Né? Porque ele está preparando um trabalho, certamente, aqui para Joinville, né? Exatamente, o vereador Ninfo ele está organizando uma parceria com as universidades, a Univille, a UDESC, inclusive a Univale lá de Itajaí, porque a ideia não é só falar aqui de Joinville, não é só tratar aqui de Joinville, mas também das inundações que acontecem em todo o estado. Então o Ninfo tem essa ideia de levar para frente esse assunto, junto com a professora Terezinha, que eu já falei, a professora Virgínia da UDESC, a própria reitora da Univille, que é a Sandra Furlan, já está entrando, somando forças, né, e outros professores. Por exemplo, tem o hidrólogo da USP, Rodrigo Sato, que trata de dados, etc. Tá, também, da USP, ele é mestre em hidrologia, está também conosco nessa ideia. O engenheiro ambiental Ricardo Modesto também está falando do quanto isso pode render em termos de turismo, etc. A partir da hora que você não tem inundação, você pode usar o rio para gerar recursos, né? Então estão somando forças, a ideia é somar forças. E lá em Portugal eu tive a oportunidade de conhecer um professor que ele é consultor do Banco Mundial. Ele falou, olha, se vocês fizerem um projeto, eu apresento no Banco Mundial, quer dizer, as coisas vão se somando, e o Ninfo Koenig está, então, sendo um incentivador disso, né? Como nós somos leigos, eu jornalista, ele é economista, a gente não entende disso, né? Mas como animador, como incentivador, nós estamos aí fazendo o possível, né? Tá, Ricardo, vamos pegar no caso, você falou que o estudo não só Joinville, mas vamos começar com o caso de Joinville, mais especificamente, a bacia do Rio Cachoeira. Vamos voltar um pouquinho na história. O problema de enchente, alagamento, é desde o começo da construção de Joinville. Qual é o problema que se fez naquela época e foi persistindo no erro até hoje? Eles ocuparam a área de mangue, aterravam o mangue, porque era cômodo, né, ficar na margem do rio. Até aquele tempo o barco chegava até ali onde é o mercado público hoje. E foram ocupando essa área de mangue. Claro que acontece um fenômeno natural, que quando chove a tendência é o rio aumentar de volume. E tem a área de várzea, que fica justamente nessa área de mangue e no rio. Então, desde aquela época houve esse problema de enchente em Joinville. Aliado com o fato de que a maré represa a água do rio. No Cachoeira é bem evidente isso. Às vezes chega a encher o centro, mesmo em dia de sol. Por quê? Por causa da maré. Nessa viagem, o que você viu de caso, digamos assim, de soluções, de proposta para esse caso específico? Olha, tem o professor Francisco Taveira Pinto, da Universidade do Porto. Ele é professor de pós-doutorado. O que ele me disse que marcou? Assim, ele falou assim, no mundo não há mais por que ter enchente. A engenharia já superou todas essas questões. Eu mostrei então mapas, vídeos, etc. aqui do Rio Cachoeira, e lá em Portugal acontece um fenômeno muito parecido no Rio Mondego.
O Rio Mondego, ele começa lá na Serra da Estrela, etc., que é uma serra grande que eles têm lá, como nós temos aqui nossa serra. Tipo a Serra do Mar. Assim. Digamos assim. Ele é o Rio Mondego é de um porte maior que o do Cachoeira? Ou... É um porte, ele vem, como nós temos aqui nossa bacia, mas na cidade é o porte igual, o Rio Cachoeira, a mesma metragem, parece que é o mesmo rio, assim. Qual é a cidade? Isso em Coimbra. Então esse rio, ele deságua lá na Figueira da Foz, que é uma praia lindíssima. E eles tinham então problemas de inundações em toda a corrente do rio. O que eles fizeram? São várias ações. Então, por exemplo, a Prefeitura de Joinville está fazendo aqui no Rio Matias algumas obras, etc. Eu mostrei esse cronograma, os croquis das obras e falaram, isso está correto, está correto. Mas é uma das obras. Então, como o jornalista Aldo aqui me pergunta, quais soluções eles apontaram? São vários fatores que precisam ser somados. Por exemplo, o dique do Ninfo também está correto. O dique, as eclusas. Então, vamos para uma solução. As eclusas, você segura o mar, ele não deixa ele entrar na cidade, certo? Então, você tem lá uma eclusa... Uma coisa, vamos dizer assim, um parênteses, mais de porte menor, mas como foi feito em Veneza, assim, mais ou menos, uma eclusa para segurar Exatamente, ali é um dos exemplos. Então, tem uma eclusa, você segura a maré não entra. Mas certo, quando chove, vem água da serra, etc. Aí soma as duas águas. Bom, aí o que eles fizeram lá? Em Aveiro, por exemplo, eles fizeram canais extravasores. São pequenos rios com eclusas também, e quando soma a água da maré, a chuva e a água que vem da serra, eles abrem aquelas eclusas e esses canais extravasores, eles então roubam essa água que ela inundaria a cidade. Então essa é uma das saídas. Outras saídas, também chamada de diques, são diques laterais, que é você aumentar a altura da lateral do rio. Então, uma coisa bem lógica, né? Uma espécie de muro, digamos assim. Sabe, o rio não transborda, né? Depende, se vier um Katrina como em Nova Orleans... Sim, isso tudo pode acontecer, né? Sim. Mas enfim, claro, teria que somar essas um caso extremo que eu falei, essas alternativas. E o professor chegou a falar, ele falou, depende de quanto de dinheiro se tem, fazer um outro braço do Rio Cachoeira que deságue lá na Baía da Babitonga. Aí então seria uma grande obra, por exemplo, aqui contornando o Morro do Boa Vista, um outro rio, totalmente artificial no caso, que ajudaria. Então, serão várias soluções que somadas, né, elas podem, e é claro, o desassoreamento do rio, isso como já vem sendo feito desde sempre, etc. Então, são várias soluções. Segundo eles, não tem mais por que ter enchente no mundo, se quiser usar a engenharia hídrica específica. Bom, qual é a ideia do dique? Qual é a ideia do dique? Onde seria construído e como ele seria operacionalizado? Bom, tem algumas fotos que a gente trouxe aqui. Ele é uma engenharia relativamente simples. Eu pensei que era uma coisa assim astronômica. No fim, não. Ele é tipo de um amortecedor que empurra o rio, empurra um portão assim para o rio e fecha o rio. Eu perguntei lá como que funciona. Tive lá numa base dessa. São 20 pessoas que trabalham em 24 horas e funciona no olho e na previsão, mas é mais no olho mesmo, sabe? Vai subindo a maré, eles vão levantando o dique, né? E isso, e aonde que seria? Bom, aonde aí depende, como eu já disse no começo, nós somos leigos, tem que estudar aonde. A gente tem uma outra... Podemos chamar as fotos aqui então? Podemos chamar as imagens, Vamos lá. Ricardo? Ok, sim. Bom, esse é o Rio Mondego. Então veja só que ele tem uma influência lá grande e ele vai afunilando. Ali onde está aquele ponto vermelho no rio ali, mais ou menos ali, eles fizeram então uma barragem. Pode mudar de foto, por favor? O rio, então, só para mostrar o tamanho do rio, ele é semelhante aqui ao nosso, e aí ele se torna pequeno e lá está o mar. Ó. Então ele vinha e ele alagava todo o litoral e todo o caminho, todo o percurso. Ok, vamos lá. Essa é a barragem da Aguieira. Essa barragem é enorme, né? Uma barragem enorme, e eles sugerem para a gente conseguir parar com as inundações no Itajaí, no Vale do Itajaí. Então, essa é uma obra grande que eles... algo desse porte não seria o caso para o Cachoeira, né? Não é para o Cachoeira. Eu me assustei, tipo. Isso é muito grande, de fato, mas, segundo eles, se fizesse uma barragem desse porte antes de Blumenau, lá... em direção ao oeste ali, onde não há, inclusive olhou no mapa, ainda tem espaço para fazer isso, e serviria para gerar energia e tal. Isso daqui é um dique. Esse dique, olha, veja só que interessante, aqui nós temos uma água, um degrau, e lá embaixo está seco.
é impressionante. Aí eles estão segurando o rio com uma estrutura relativamente simples. Ali tem um portão e lá embaixo está seco, como dá para ver nessa foto. Eu tirei essa foto aí, essa é a parte superior do dique, ele está ali embaixo, né? Então, claro, lá na Europa eles têm muito mais dinheiro do que nós. A ponte deles lá tem o dique embaixo, daí tem para veículos, em cima passa trem. Né? Já fizeram uma ponte sobrada, digamos assim, né? Deve ter uma ciclovia também. 2 andares. Esse daqui é em Aveiro. Aveiro é bem interessante. Esse é um rio da largura do Rio Cachoeira, é igual, assim, você anda, aqui é o Rio Cachoeira, né? Ali estão ali os portões, que eles chamam de eclusas, as eclusas de Aveiro. E o que eles têm atenção lá para manter a navegabilidade do rio? Porque se eles abrirem totalmente essas comportas, a água se vai, né, quando está baixa a maré, e o rio se torna como a cachoeira, né? O jetbus aí não consegue navegar porque não tem altura, né? Calado, no caso. Calado, justamente. Então eles mantêm alto para poder gerar navegabilidade. Isso daí é o amortecedor que eu falei, ó. É isso aí que empurra o portão, sabe? É uma engenharia, parece muito simples, com um motor. E eles têm lá uns botões que aciona isso aí e abre e fecha. E diz que em 40 anos que eles têm lá, não deu problema isso aí, sabe? Essa é manutenção, obviamente, mas é uma coisa... Olha aí, o portão, ela tá vendo? Aquilo lá empurra o portão e fecha. Isso aí é uma engenharia simples, né? Aparentemente, para a gente que é leigo olhando assim, não é uma coisa assim do outro mundo. Uma cidade que já teve a experiência do Float Flux... que foi um investimento alto, acho que isso aí seria interessante. E isso contribuiria, na tua opinião, como jornalista, contribuiria para a despoluição do Rio Cachoeira? Pois é, aí já é outro Porque a Baía da fator, Babitonga, né, é poluída. E quando a maré traz essa água poluída para cá, depois ela volta, mas lá de cima está vindo água quase que, a não ser com o problema de esgoto sanitário, mas a questão da... Mas o escopo do trabalho do vereador Ninfo é quanto a inundações e alagamentos. Exatamente, né? Exatamente. A poluição ainda não entrou no escopo do projeto. Eles lá falaram que, por exemplo, se a gente vai tirar, fazer o desassoreamento, né, que é tirar a areia do fundo do rio, eles falaram, se essa areia estiver boa, dá para você afundar de tal ponto a colocar a areia lá em Balneário Camboriú, por exemplo, e ampliar a praia. Aqui não seria possível. Mas aí depende de analisar o fundo e tal, a gente não chegou nesse nível de detalhe. Essa areia tem metais pesados aqui no fundo. Bom, para tirar a areia aqui da Baía da Babitonga, tem metais pesados, é uma situação. Bom, eu não sou engenheiro hidráulico naturalmente, mas eu tinha a minha opinião sobre o Float Flux. É uma opinião que era diferente de muitos, mas eu tinha minha opinião. A opinião do jornalista Ricardo Weg, sem o relatório que vai apresentar para o vereador, qual é a opinião dele, qual seria a melhor solução para o Rio Cachoeira, para que não haja alagamentos. Aliás, vamos falar sobre termos, o termo certo. O que acontece quando a maré sobe e tem uma chuva forte? Vamos pela origem das palavras. E entra nos bairros, atinge as ruas e o comércio. O que é isso? Bom, isso chama-se... Etnicamente. Tem a nomenclatura das coisas. Vamos pela origem das palavras. Aqui o Aldo também vai entender bem. E vocês, bom, como jornalista aí, a gente pensa na origem das palavras. A palavra enchente que a gente usa, né? Cheia. Encheu. Vamos pensar no copo cheio. O copo cheio, ele está cheio, ele não transbordou. Então a gente usa errado o termo enchente. Vamos para o rio. O rio tem o seu leito, ele vai enchendo, encheu. Então isso é enchente, o rio está cheio. Quando transborda, aí é inundação. Então a gente usa enchente, não é enchente. Enchente é quando está cheio. Então enchente, cheio. Inundação, quer dizer, ele transbordou, inundou. Alagamento, o que é alagamento? Então tem dentro da palavra alagamento tem lago. Lago, o que é? Lago é uma porção da água que não entra ali, ela não, como o termo correto, não drena, né? Então isso é um alagamento, quer dizer, quando chove bastante em algum lugar que não consegue drenar, isso é alagamento. E enxurrada é quando vem muita chuva, tá? Vem uma chuva rápida e não tem nenhum ponto extravasor que consegue, vamos dizer, desaguar essa água. Enxurrada vem rápido, também vai rápido. O que acontece aqui em Joinville, para os bairros, etc., inundação. Quer dizer, o rio transborda e daí isso chama-se inundação. Tem posto de alagamento também, por exemplo, ali na Água Vermelha, ali na rua Minas Gerais, que até levantaram o leito da rua por causa disso, que tem um rio ali que ele sempre represa e sempre enche.
Às vezes a chuva parou, ficou um dia e a água continua represando. Do meu ponto de vista, respondendo a tua pergunta, o seu Ninfo tem razão, a questão do dique. Se você fizer mais de um dique, né, e os canais extravasores. Então são pequenos rios, isso tem muito na Holanda também, eles pegaram algumas áreas rurais e fizeram rios assim, artificiais que recebem essa água que está sobrando, vamos dizer, que faz inundar a cidade. E o dique é uma coisa muito lógica, né? Você fechou, o mar não entra. E de fato é lógico assim mesmo. Os professores falam, não, isso é de fato uma das soluções. O que a prefeitura está fazendo é com grande sucesso uma das soluções a prefeitura está fazendo. Mas segundo os engenheiros lá, pós-doutores nesse assunto, não basta, só essa não basta. É preciso somar outras. Estão dizendo, certo, que dependendo do caso não vai evitar a inundação do céu. Exatamente. Então, se a maré for muito alta e tiver muita chuva, aquele sistema todo pode ficar completo e a água vai subir do mesmo jeito. E o que eu vi em Aveiro lá, o nosso colega Ricardo Modesto está defendendo o uso para turismo do rio. Porque, por exemplo, lá em Aveiro cheio de barcos lá que eles chamam de moliceiros, que é como tem lá na Itália, as gôndolas, né? Mas lá em Portugal eles chamam de moliceiro. Mas cheio de turista pagando 6 euros para dar uma volta de 40 minutos. Eu fui nessa... é um rio dentro da cidade, não tem graça nenhuma aquilo. Se você tiver isso aqui no Cachoeira, eu imagino que ia encher de turista aqui para fotografar o nosso mangue, que a gente não valoriza por estar convivendo diariamente com isso, mas eles lá têm um rio totalmente artificial. Aí o que tem um rapaz assim do turismo que fica no barco, ele fala, esse prédio aqui tem apartamentos de 1 milhão de euros, tá? E os turistas tiram foto daquilo. Né? Eu fiquei imaginando, nossa, nós temos lá aqui o moinho, né? Aquilo é lindíssimo visto do rio, né? E a vegetação, etc. E nós... O próprio rio é bonito, se não fosse a poluição, seria muito bonito. Mostrar o mangue, etc. Eu estou imaginando assim... Ricardo, eu conheci esse rio desde criança. Antigamente nós saímos de barco ali em frente ao moinho. O Joinville Yacht Club ficava ali naquela época. Pois é. Em frente ao moinho? Em frente ao moinho, do outro lado do rio. Se você passa pela rua Albé, ali tem aquele martelinho de ouro ali que era o Joinville Yacht Club. Mas o Ricardo, você falou uma coisa interessante sobre o calado do rio. Essa experiência, ela elevaria o calado do rio, possibilitaria a navegabilidade, por exemplo, daquele navio que... Jetbus. Jetbus. Exatamente. Porque hoje o projeto foi arquivado porque está tão assoreado o rio que não tem o calado... ele só pode se movimentar com a maré alta. Mesmo exatamente. Assim é complicado. É aí que eles fizeram em Aveiro. Em Aveiro, lá em Portugal, eles não deixam a maré baixar a ponto de prejudicar a navegabilidade. Então, as eclusas, elas vão até um certo ponto. Então, sempre tem 1,5 metro, pelo menos, de calado no rio. Sempre. Eles não baixam o portão todo, né? Então, segura nessa navegabilidade. E a questão do jetbus, eu não conheço exatamente como que é o fundo dele ali, mas lá em Aveiro eu vi que são chatas, sabe? São barcos que... Mas aqui também era com fundo chato. O problema é que em alguns períodos do dia chegava a ter só 40 centímetros de lâmina de água. Aí não dá, né? Pois é. Então, mais uma vez, o dique do... Nem com bota de borracha você não andava. Complicado isso. Mais uma vez, o dique do Ninfo, então, que a gente pensa, o dique baixa tudo. Não precisa baixar tudo, ele pode baixar parcialmente e manter... O dique você mantém o nível que você achar interessante. E esse período do rio, serra acima, teria um nível suficiente para termos barcos de turismo, como tu falou, né? Porque hoje tem horas ali, tem horas no Rio Cachoeira que não dá até para caminhar em pé no rio. Isso manteria um nível de água, um calado de água que possibilitaria esses barcos para exploração turística. Desde que somasse, é claro, com a desassoreamento, né? Que você também afundasse um pouco o rio. E tem uma outra questão que a gente estuda muito na escola, que é os canais, deixa eu pegar o termo aqui correto, vasos comunicantes. Duas piscinas ligadas por um tubo têm o mesmo nível da água. Onde que, se você fechar o mar aqui, para onde que vai essa água? Perguntar, vai inundar a Barra do Sul? Vai inundar tal? Essa é uma questão a se avaliar. Eles falaram que o mar, e é uma impressão errada que eu tinha, até como leigo que sou totalmente no assunto, imaginava que a água se espalhava no mesmo nível para todo o oceano. Não é. Segundo o professor lá, o mar chega a ter 10 metros de diferença entre o Oceano Pacífico e o Atlântico.
devido a várias influências, como a densidade da água, salinidade, o vento, etc. Imagina 10 metros, você tem uma subida no mar, a gente pensa que a água tem o nível do mar, tem o nível do mar de fato, mas o mar, como a imensidão toda mundial, ele tem um nível. Então, não dá para dizer que você vai fechar ali, não vai alagar a Barra do Sul, porque a quantidade de água do Rio Cachoeira é um copo, né, digamos assim, no oceano. Então, temos na Bahia ali, ela se dilui com... Mas tem que se pensar, por exemplo, se for reabrir o canal aqui do Linguado, aí tem que fazer estudos para ver onde que aquela água vai parar. Ela não é que ela vai se dispersar totalmente no... Mas se abrir o Linguado é melhor, porque daí tem um segundo ponto de saída. Exatamente. Eles ficaram chocados com o Linguado. Eles falaram, como que vocês fecharam esse... Daí eu falei, olha, boa pergunta, doutor. Eu também gostaria de saber. E pela conversa que tu teve lá com eles, você diria que hoje o jornalista Ricardo é favorável à abertura do Linguado? Favorável, totalmente. Mas não inundaria a Barra do Sul? Segundo eles falaram que você pode abrir aos poucos, com diques também, digamos assim, vai abrindo lentamente e a coisa vai indo, vai abrindo até abrir tudo, não vai chegar lá e abrir de uma vez e ver o que dá, né? Então, abrindo lentamente, mas sim, totalmente favorável, não tem porquê, eu concordo com o professor. Mas aquilo não vai se transformar, não era um rio antigamente de correnteza rápida. Ô, Leitor, destruir a ponte para a água desse lado invadir lá, não, mas não é assim. Tem que ser controlado, né? Mas não vai se criar um rio. O outro lado é o oceano também. Vai para o oceano. É uma corrente lenta, como a gente tem dentro da Bahia. Vai para o oceano. Eles não entenderam por que a gente fez aquilo ali. Foi o maior crime ecológico aqui da região, né? Foi um absurdo. Tem que reabrir. Até uma coisa que eles falaram nesse sentido, Veríssimo, foi, eu mostrei o mapa hidráulico de Joinville. Né? É impressionante a quantidade de rios pequenos que a gente tem aqui em Joinville. Parece assim não sei, tem muitos. Eles me perguntaram sobre como estão esses pequenos rios, pequenininhos, como aí o Rio Elling, etc. Estão sendo fechados, construções em cima. Eles falaram, isso é um erro, tem que abrir, tem que reabrir. Eles chamam lá de engenharia da renaturalização, alguma coisa nesse sentido, assim, tem que reabrir. E fazer, eles sugerem até para colocar troncos de árvores assim nas margens, até que aquilo dali se solidifique, né? Coloca troncos e aqueles troncos um dia vão apodrecendo e a margem volta a ser natural, digamos assim. Então eles falaram, esse negócio de fazer galeria, não é por aí o negócio. Mas mesmo fazendo galeria, a água tem movimento, né? Tem movimento. Mas tem vários fatores que eles, enfim, eu não saberia te dizer exatamente o porquê, mas eles falaram, não, tem que reabrir, esse negócio fechar, tá errado, construir prédio em cima de rio, não é por aí. E como é que tu conseguiu ter tempo para conversar com essas pessoas gabaritadas na área? Eles te receberam com tempo? Como é que tu preparou toda essa agenda, Ricardo? Foi assim, eu fui desafiado, na verdade, sabe? Eu saí daqui e falaram, o que você vai fazer? Você não entende nada desse assunto. Alguns colegas me desafiaram. E aí, quando você é desafiado, eu pelo menos assim, eu fui com muita vontade. Né? E a professora Terezinha, aqui da Univille, agendou com o que eu estou chamando lá de Papa da Engenharia Hídrica, que é o professor Taveira. Então eu já fui com esse agendamento, eu tinha um para falar. E a partir dali, ele foi sugerindo outros e foi sugerindo outros. Então eu saí daqui para entrevistar o professor lá na Universidade do Porto, com data e horário definido. Aqui que eu fiz. Cheguei lá 3 horas antes. E sentei lá na sala, e ele falou, pô, esse cara tem interesse mesmo, né? Ele tá aí sentado, aí já me recebeu antes e nós ficamos uma tarde inteira conversando, inclusive eu gravei em vídeo a conversa, tem essa entrevista, tá disponível aí no YouTube, para quem quiser assistir. No YouTube? Sim. Uhum. Qual é o endereço? Tá no YouTube Ricardo Weg, tem lá essas entrevistas, são 5 entrevistas que eu fiz lá com professores e doutores, principalmente os professores de pós-doutorado, eles me surpreenderam pelo conhecimento, como é de se imaginar, né? O professor de pós-doutorado, eles têm um outro fato que eles sugerem, diz que é fundamental, o levantamento de dados, quanto chove, quanto entra da água, quanto isso, quanto aquilo, para fazer as medições e aí então fazer os projetos em cima de quantificações. Isso também a professora aqui, Terezinha da Univille, já tinha defendido. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, obrigado Aldo mais uma vez. Nós vamos ficando por aqui, tenham todos um bom final de semana e até o próximo sábado com mais um encontro com a imprensa na TV. Até lá.